Olá, bem-vindo à quarta edição do Escola de Dinheiro Q&A, de perguntas e respostas com os leitores do nosso blog escoladinheiro.com. As 3 edições passadas foram um enorme sucesso e decidimos, portanto, continuar com este nosso conceito de perguntas dos nossos leitores que nós depois selecionamos e respondemos aqui em formato de vídeo. A edição desta semana tem como tema o SEO e Link Building para blogs, especificamente. Não vamos falar sobre questões demasiado técnicas ou que não estejam diretamente relacionadas com aquilo que nós fazemos na Escola de Dinheiro e que você está, logicamente, acostumado a ver, tanto em artigos como em vídeos. Portanto, vamos nos focar essencialmente no Link Building para blogs e no SEO para blogs, que é um aspecto que é importante, principalmente nos dias de hoje, com os updates do Panda e do Pinguim, etc. Nós selecionámos 12 questões para este nosso vídeo da quarta edição, que iremos responder aqui em formato de vídeo. Todas as questões estão diretamente relacionadas com essas temáticas que eu falei, portanto, vamos dar início a este nosso Escola de Dinheiro Q&A, quarta edição. E a primeira pergunta que temos aqui é do leitor Jair Rebelo, do escolassites.com, que pergunta: até que ponto pode melhorar em termos de SEO a compra de serviços de link building que oferecem páginas de alto PageRank para inserir links para a nossa página? Respondendo ao Jair, por norma, os serviços de link building que trabalham desta forma, que oferecem pacotes de social bookmarking ou de links em páginas de alto PageRank, etc., blá, 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 são estratégias que não são recomendáveis nos dias de hoje. O link building deve ser trabalhado de forma orgânica, seja por guest posts, seja parcerias com outros blogs, seja através de linkagem espontânea. Por exemplo, o seu blog é bom e alguém vai colocar um link seu na barra lateral ou num conteúdo ou recomendar o seu conteúdo. Agora, serviços de link building que passam por aí, sites de alto PageRank, social bookmarking, etc., não são estratégias que deve ter em consideração. Aliás, a grande maioria das empresas de SEO e que trabalha com SEO de forma profissional, como por exemplo a Mestre SEO, a Engino, etc., não oferecem esse tipo de serviços. Ou seja, os profissionais da área trabalham o link building de uma forma muito mais profissional, desde a escrita de conteúdo, geração de guest posts, etc. Tudo links orgânicos que funcionam e que depois dão resultados para o blog. Portanto, essas estratégias de geração de backlinks, muitos backlinks, ou backlinks de sites nacionais, internacionais, e isto e aquilo, é logicamente para deixar de parte, porque não interessa. A não ser, logicamente, que você queira cair nos resultados de pesquisa do Google. Portanto, esses serviços são para ficar de lado. A segunda pergunta que temos aqui é do leitor Luís Marques, do apostaonline.org, que pergunta: ao possuir uma conta no Twitter com milhares de seguidores e lançando tweets com links de vários artigos do blog, o Google vai ranquear melhor esses mesmos artigos? Saiu há pouco tempo um estudo relativamente a esta questão dos social factors, dos fatores sociais para Twitter, Facebook, etc. Já é certo que o Facebook, o número de partilhas e likes no Facebook, não tem influência no Google, tem alguma influência no Bing, dada a parceria entre Bing e Facebook. No entanto, o Twitter tem alguma influência nos resultados de pesquisa do Google. No entanto, estamos a falar de proporções muito grandes. Ou seja, um artigo com 500 retweets, 1000 retweets, 2000, 3000, 4000, 5000. O estudo indicava, o estudo que eu li relativamente a esse assunto, começava precisamente nos 1000 retweets. Ou seja, um artigo com 1000 retweets subia algumas posições, sem qualquer tipo de link building ou reforço ou isto ou aquilo. E um artigo com 5000 tweets já conseguia um posicionamento no top 10 do Google. Portanto, se estivermos a falar de milhares de retweets, sim, tem muita influência. Se estivermos a falar apenas de algumas dezenas ou algumas centenas, tem uma influência muito pequena,
no ranqueamento da página. No ranqueamento da página, em termos de social factors, tem uma série de outras componentes em consideração, desde o número de comentários, número de tweets, número de partilhas, número de mais uns, etc. Nos dias de hoje, e com a tendência que se está a verificar para o futuro, o Google mais um será ainda mais importante que o número de tweets. Portanto, é óbvio que deve existir uma relação entre ambas as coisas, mas é importante sim que se trabalhe todas elas em simultâneo para depois gerar um bom retorno em termos de ranqueamento para os seus conteúdos. Portanto, focar-se somente no Twitter porque tem milhares de seguidores ou conseguiu milhares de seguidores usando software ou comprando ou isto ou aquilo, não é de todo uma estratégia viável. Outro aspecto a ter em consideração é que se o número de tweets de um determinado artigo é sempre dos mesmos perfis, imaginando 3 perfis, por exemplo, existem 3 perfis no Twitter que fazem vários retweets daquele artigo ao longo do tempo. Isso também não é um fator que vá fazer com que a página melhore, porque não existe um dispersar, não existe um sentido comunitário à volta do artigo, são sempre os mesmos perfis e o Google logicamente interpreta isso com o seu algoritmo, portanto ter muitos seguidores interessa, logicamente, se forem orgânicos e naturais, mas depois interessa que o número de retweets seja feito por dezenas ou centenas de pessoas diferentes e não sempre dos mesmos perfis. Esta questão dos social factors é uma questão que ainda está um pouco verde, ainda é relativamente recente ao nível da influência nos motores de busca, mas como eu disse, é importante trabalhar todos os aspectos, todas as mídias sociais e criar engajamento com o usuário. O Google interpreta isso. Engajamento com o usuário significa que o artigo tem qualidade. Artigos que não têm qualquer tipo de engajamento significa que são artigos com menor qualidade e, por norma, caem cá para baixo porque o Google interpreta dessa forma ou porque o conteúdo efetivamente não tem muita qualidade. Portanto, a esse nível, ter muitos tweets pode não dar resultado. Pode dar resultado sim, se estivermos a falar numa escala muito grande, de milhares de seguidores ou perfis, ou múltiplos perfis de milhares de usuários diferentes, aí sim vale a pena. A terceira pergunta que temos aqui é do leitor Leandro Dantas, que pergunta: fazer muitos backlinks em meus artigos pode afetar em algo o SEO do meu blog? Respondendo ao Leandro, com as atualizações do Google, Panda, Pinguim, etc., a questão dos backlinks é importante ter em consideração, muito importante mesmo. O Google está cada vez mais minucioso na análise dos backlinks, de onde é que eles vêm, se são sites autoritários, se não são, se aquele link caiu naquele site vindo do nada, imaginando, por exemplo, um site que tem 3 ou 4 mil páginas diferentes. Porque é que esse site iria colocar um link na sua barra lateral apontando para um artigo seu ou para a homepage do seu blog vindo do nada? Isso não acontece. E o Google interpreta isso. Tem que haver uma relação entre as coisas. Se um artigo recebe muitos backlinks naturais, orgânicos, ótimo. Mas estamos a falar de uma coisa muito específica. Ou seja, se for um blog muito popular, que por norma receba muitos backlinks nos artigos, ótimo. Estamos a falar de uma coisa que é natural. Agora, se estivermos a falar de um blog que não é assim tão popular, mas que recebe muitos backlinks nos artigos e não tem um grande nível de engajamento com o usuário, alguma coisa está errada. De onde é que os backlinks vêm? Estão a ser criados como? Estão a ser comprados? Vêm de sites nacionais? Vêm de sites internacionais? Por exemplo, um site escrito em português do Brasil, que ranqueia no Brasil e que recebe todos os dias milhares de backlinks de sites fora do Brasil, alguma coisa está mal. E o Google consegue interpretar todos esses padrões e, logicamente, com as atualizações do Pinguim e do Panda, esses sites vão cair todos porque é necessário fazer as coisas de uma forma natural e orgânica. Nenhum artigo recebe milhares de backlinks ou nenhum blog recebe milhares de backlinks só porque sim. Ou vindos do nada, ou de repente estalou-se o dedo e o blog começou a receber milhares de backlinks de outros sites. O Google interpreta isso e é necessário ter muita precaução, é necessário ser inteligente na forma como se geram os links,
mas acima de tudo trabalhar o link building de uma forma orgânica. Guest posts, outros blogs que falam e recomendam os seus artigos, entrar em conversas paralelas com outros blogueiros, citar outros blogueiros para que eles depois também citem o seu trabalho, dar o seu trabalho a conhecer a outros blogueiros para que depois eles também sintam necessidade de promover o seu trabalho. Existem uma série de coisas que podem ser tidas em consideração, mas estamos a falar de coisas orgânicas. Estamos a falar de coisas que são feitas de forma natural e que o Google interpreta dessa forma. Simples assim. A quarta pergunta que temos aqui é do leitor Bruno Nunes, do grandeaposta.com. Ele pergunta, um pouco na sequência da dúvida anterior, ouvi o Paulo falar num dos Q&A que desaconselha agregadores de conteúdo por ser preciso muito tempo e não trazer visitas de qualidade. No entanto, como estratégia de link building, não será uma opção bastante viável? Respondendo ao Bruno, não são. Não são porque 95% dos agregadores de conteúdo utilizam todos links nofollow, não passam qualquer tipo de juízo. Muitos dos links usam JavaScript que o Google não consegue interpretar. O robô do Google não consegue ler o que está dentro do JavaScript. Portanto, sendo um JavaScript e nofollow, o link tem relevância zero. E depois tem a questão de serem links que trazem tráfego de baixa qualidade, que baixa a taxa de rejeição, aliás, que aumenta a taxa de rejeição drasticamente, que diminui o tempo de leitura no blog, e isso são tudo indicadores negativos. São todos eles indicadores negativos. Portanto, em termos de link building, existem muito poucos agregadores que realmente valham a pena. Havia alguns, aqui há algum tempo, que tinham links follow, que trabalhavam bem. No entanto, com estas questões já das atualizações do Panda e do Pinguim, etc., a grande maioria está tudo no nofollow, para não passar o link juice para sites não relevantes ou que não têm qualidade. Portanto, como estratégia de link building não é por aí. Os guest posts são uma opção muito mais interessante e de longe uma das melhores formas de gerar links orgânicos de qualidade. Outra das formas de gerar links orgânicos de qualidade é através, por exemplo, de promoções, desenvolver promoções em que os usuários tenham que ser criativos, escreverem resenhas nos seus blogs, gerarem links naturais para a página. Existem muitas estratégias que podem ser tidas em consideração, que são orgânicas e que levam o próprio usuário, por autorrecriação, a linkar para o seu blog. Agora, agregadores de conteúdo, não é por aí. A quinta pergunta que temos aqui é do leitor Iago Melânias, do blog andecomfacilidade.com, que pergunta: você acha que publicar artigos no passado totalmente voltados para SEO e com diversas ligações internas é uma boa técnica para receber mais tráfego orgânico? Respondendo ao Iago, esta pergunta foi ligeiramente encurtada. O Iago tinha colocado uma pergunta um pouco mais extensa no nosso Q&A, referindo que usava um script de PHP para esconder as datas dos artigos, que alguns dos seus artigos não tinham data e que, portanto, o Google não sabia a data dos artigos. Errado. Se você tem um sitemap no blog e se o sitemap está no Webmaster Tools, o Google sabe concretamente a data e a hora em que o artigo foi publicado, mesmo que essa data não apareça no blog. Portanto, essa estratégia está errada. Ponto número 2. Publicar artigos com datas que já passaram não é uma boa estratégia. Não só pelo Fresh Update, que tem a ver com conteúdo recente, que o Google dá mais importância aos conteúdos frescos e de qualidade do que aos conteúdos que não têm tanta qualidade ou não são tão recentes, ou já estão ultrapassados em termos de qualidade e de conteúdo. E depois porque não é bom para os usuários e não é bom para o blog. Isso chama-se tentar adulterar o algoritmo, tentar passar o algoritmo e encontrar formas de o ludibriar para conseguir bons posicionamentos para determinadas palavras-chave ou conteúdos. Isso não é uma boa estratégia, não é uma estratégia recomendável, não é, inclusive, uma boa prática em termos de SEO. Portanto, se o Iago quer ter conteúdos bem ranqueados,
a única coisa que tenho que fazer é publicá-los, naturalmente, pela sequência cronológica de um blog, fazer linkagens internas para outros artigos mais antigos que valham a pena e que sejam relevantes para o tema e logicamente, otimizar esse conteúdo para ele gerar bons resultados, não só ao nível de engajamento, como também ao nível da SEO. Agora, publicar artigos hoje, com data de 2010 ou 2011, não faz sentido nenhum e não é bom em termos de SEO. A idade de uma página é um dos fatores, mas é muito relevante. É muito pouco relevante. Não é por aí que se vai conseguir melhores resultados ou piores resultados. Há inclusive páginas recentes. Eu posso desenvolver um artigo hoje e ele ao final de uma semana estar na primeira posição do Google para aquela pesquisa. Eu não preciso publicar o artigo com data de há 2 meses para conseguir fazer isso. Isso não faz sentido nenhum. O importante é o conteúdo ser escrito hoje, ser escrito com base e fundamento naquilo que se passa hoje e estar devidamente otimizado para conseguir bons resultados. Title H1, H2 nos subtítulos, Alt nas imagens, Title nos links, etc. Todas essas estratégias são importantes para que o artigo esteja bem otimizado. Agora, publicar com datas anteriores não é de longe uma estratégia que valha a pena ou que faça qualquer tipo de sentido com o panorama que existe hoje do Pinguim e do update do Panda, etc. Porque esses updates estão muito mais focados no conteúdo fresco, no conteúdo novo, no conteúdo de qualidade, no conteúdo que gera engajamento e, acima de tudo, no conteúdo que não é manipulado, ou seja, que é natural. Eu vou escrever um artigo porque eu pensei em qualquer coisa e decidi escrever esse artigo e partilhar essa experiência com os meus usuários. Não vou fazer um artigo porque eu li em qualquer lado que a pesquisa não sei das quantas tem um bom volume de tráfego e então eu vou escrever um artigo como se fosse um robô para conseguir bom posicionamento para esse artigo. Esse artigo vai cair lá para baixo. Mais cedo ou mais tarde, vai cair lá para baixo. É necessário trabalhar de forma natural. A sexta pergunta que temos aqui é do Ivan Botion, que pergunta: gostaria de saber até onde é vantagem investir em um programa que automatiza a divulgação de novos artigos em sites de social bookmarking, como o Social Hub Submitter e o Bookmarking Daemon, que automatizam o cadastro em até 100 sites de social bookmarking. No entanto, em tempos de Panda e Pinguim, a dúvida é se essa é uma estratégia válida para conseguir backlinks e, consequentemente, promover o site. Respondendo ao Ivan, efetivamente, na era Panda e Pinguim, esse tipo de estratégia não é válida por várias razões que eu já falei anteriormente em resposta logo à primeira pergunta deste Q&A, mas também porque não há interesse rigorosamente nenhum em você escrever um artigo em português do Brasil, por exemplo, e depois esse artigo receber dezenas de backlinks de sites de social bookmarking da América, de Inglaterra, de outros sítios que não têm rigorosamente nada a ver com português. Portanto, se for contextualizado, poderá, por uma fatia muito pequenina, valer a pena. Mas, nesses casos específicos, eu recomendo vivamente fazer isso à mão. Ou seja, você seleciona aqueles que são os melhores sites de social bookmarking, que depois geram algum interesse e engajamento com o usuário, e você próprio insere os conteúdos e divulga-os lá. Mas de uma forma natural, com textos escritos por si e nada de coisas automatizadas. Essas coisas de mandar um artigo para 100 sites de social bookmarking vale rigorosamente zero nos dias de hoje. Zero. Não é por aí que o seu artigo vai ter uma performance mais A ou mais B. Nós, por exemplo, nas escolas Plus, não usamos isso. Não usamos sites de social bookmarking para ranquear seja o que for. Porque não é uma estratégia válida, não é importante e, inclusive, a grande maioria desses sites de social bookmarking utilizam links nofollow. Portanto, não é por aí. Escolha aqueles que valham a pena, que tenham uma comunidade por trás e o resto é colocar fora, porque só fazem perder tempo e depois, em termos de resultados, não se justifica nem de perto nem de longe, mesmo utilizando softwares automáticos que depois basicamente replicam o mesmo conteúdo por 100 sites diferentes
e estamos a falar de 100 links ou 100 artigos que são duplicados, são conteúdo duplicado. O título, a descrição, etc. é tudo exatamente igual nos 100 sites. Isso não traz relevância nem peso rigorosamente nenhum aos seus artigos. Portanto, em termos de divulgação, não é por aí. Não é por aí. Escreva conteúdo de qualidade, guest posts, divulgação nas mídias sociais, desenvolvimento de relações com outros blogueiros para criar um relacionamento em que você link para artigos dele e ele depois link de volta para os seus. Coisas desse género que são orgânicas, são naturais, fazem parte da blogosfera, sim, vale a pena. Agora, tudo o que for automatizado, robotizado, é melhor deixar de lado. A sétima pergunta que temos aqui é do leitor Fernando, do sohotéis.net. Ele pergunta: gostaria de saber se comentários em outros blogs ajuda na passagem de juízo e se a regra de que os links no follow continuam sem ter força alguma para o SEO. Respondendo ao Fernando, eu diria que 95%, 98% dos blogs utilizam todos nofollow nos comentários. E não é por você deixar um comentário num blog e em vez de colocar o seu nome, colocar um texto âncora que você vai conseguir melhores resultados para o seu blog. Não é por aí. Antes, pelo contrário. O Google consegue interpretar isso nos dias de hoje. E não é bom também para o blogueiro que recebe o seu comentário ver que eu recebi um comentário do como criar backlinks. Isso não existe. Você é uma pessoa, você deve escrever com o seu nome. Deve trabalhar o seu marketing pessoal, produzir comentários que enriqueçam o conteúdo. Porquê? Porque o blogueiro que escreveu o conteúdo vai notar que você escreveu um comentário, que se dedicou ao comentário, que produziu um comentário de qualidade, provavelmente vai visitar o seu blog e, se o seu blog tiver qualidade, provavelmente vai querer interagir consigo. E as coisas resumem-se assim. Não é por colocar comentários com textos âncoras manipulados que você vai conseguir bons resultados. Nem de perto, nem de longe. E depois, esses links não têm peso rigorosamente nenhum no link building do seu blog. Se estivermos a falar de um link no conteúdo do post, se o conteúdo do post não estiver programado para ser nofollow, tudo bem. Se o link for relevante dentro do comentário, tudo bem. Agora, se for para fazer spam, esqueça. O Google vai encontrar esses links, vai perceber que existe um padrão comportamental e isso, nos dias de hoje, manda qualquer blog abaixo. Fala-se inclusive que no próximo update do Pinguim as assinaturas em fóruns, etc., vão perder relevância, os links em assinaturas de fóruns, etc., vão perder relevância e os comentários dos blogs também já não têm. Portanto, não é por aí que você vai fazer a diferença. Conforme eu já referi em respostas às outras perguntas dos leitores, existem muitas outras formas de você trabalhar o link building do seu blog. Não é dessa forma, certamente. A oitava pergunta que temos aqui é do Carlos Daniel, que pergunta quais as ferramentas que aconselharia usar para ajudar na otimização do nosso site aos olhos do Google. Respondendo ao Carlos, nenhuma ferramenta de SEO faz o trabalho por si. Ponto número 1. No máximo, algumas das ferramentas que existem explicam-lhe alguns dos processos básicos sobre o seu blog, desde descrição, desde o title, desde os H1, os H2, a estruturação, usabilidade, etc. Algumas ferramentas, como por exemplo a SEOmoz, fazem isso de forma automática. A ferramenta escaneia o seu blog e verifica se essas condições estão bem realizadas ou não realizadas. E caso não estejam realizadas, existem alguns alertas que são disparados para avisá-lo de que você falhou, por exemplo, o H1 da homepage. E ok. Só que a questão é, em termos de SEO, nenhuma ferramenta vai fazer o trabalho por si. É necessário que você leia informação, é necessário que você estude, é necessário que você compre livros, é necessário que você acompanhe a comunidade de search, que leia os fóruns do Google e todas essas questões, porque só aí é que você vai aprender realmente o que é importante em termos de SEO. Ao nível de ferramentas, SEOmoz é relativamente interessante para algumas coisas. No entanto, existem ferramentas melhores, como por exemplo o SEMrush, que trabalha com o AdWords
para analisar palavras-chave, volumes de palavras-chave, medir concorrência. Para quem quer trabalhar com a concorrência e perceber porque é que o concorrente está um passo à frente, SEMrush vale a pena. Depois há o Ahrefs, que é uma ferramenta espetacular e que pelo preço vale a pena. É muito mais fiável que, por exemplo, o Open Site Explorer da SEO Moz, seja ao nível de backlinks, o peso dos backlinks, análises concorrenciais, etc. É uma ferramenta poderosíssima e que tem uma série de outras sub-ferramentas que lhe permitem trabalhar o SEO do seu blog de uma forma inteligente, partindo do princípio, logicamente, que você estuda minimamente sobre SEO e que sabe o que é que está a fazer ou o que é que precisa fazer para alavancar os seus conteúdos. Depois existe também a WebEx Tool, que é uma ferramenta da Mestre SEO que ainda não foi lançada oficialmente, mas que vai valer a pena. Vai valer a pena para quem trabalha com SEO e tem rotinas de trabalho e precisa logicamente de monitorar, por exemplo, os posicionamentos do blog nos motores de busca, criar campanhas de SEO, link building, analisar backlinks, etc. E basicamente resumia as coisas por aqui. Existem outras, como por exemplo a Majestic SEO, que também é extremamente poderosa, mas são todas ferramentas de análise daquilo que já está feito. Ou seja, se você não trabalhar o SEO do seu blog, se você não souber o que é que tem que fazer para dar o salto ou para conseguir melhores resultados orgânicos depois no Google, as ferramentas não lhe vão servir para basicamente nada. Você faz uma análise de backlinks, faz uma análise concorrencial e depois fica exatamente na mesma com os resultados porque não estuda a área e não sabe o que é preciso fazer para ultrapassar esses concorrentes. Portanto, o que eu recomendo é acompanhe fóruns do Google, a comunidade de Search, Mestre SEO, o blog da SEO Moz e uma série de outras áreas e empresas que estão nessa área do SEO e que produzem conteúdo que o podem ajudar a aprofundar os seus conhecimentos em termos de SEO para depois então utilizar as ferramentas e conseguir perceber, ok, este parâmetro e este parâmetro não estão tão bons, o que é que eu tenho que fazer para conseguir melhores resultados? Basicamente passa por aí. A nona pergunta que temos aqui é do leitor Roberto Sabino, do 1redação.com. Ele pergunta: recentemente escrevi alguns guest posts em metablogs, contudo o nicho do meu blog é produção textual e redação. Levando isto em consideração em termos de link building e SEO, um link follow de um blog que não está diretamente relacionado ao conteúdo do meu blog é positivo ou o melhor é conseguir links de blogs do mesmo nicho que o meu? Respondendo ao Sabino, esta questão é pertinente e é relevante para os nossos leitores pelo seguinte: existem nichos de mercado onde é muito difícil conseguir links em sites da mesma área. Existem nichos muito específicos onde a concorrência é baixa ou onde a concorrência que existe não permite, por exemplo, guest posts, nem parcerias, nem nada do género. Ou seja, conseguir links nessa área é difícil. No entanto, se você tem um blog sobre escrita e redação, receber um link follow de um metablog é relevante. É relevante, faz todo o sentido. Estamos a falar de uma área de escrita, estamos a falar de uma área de conteúdo relativamente idêntica. Não é assim tão dispar como, por exemplo, você receber um link de um blog sobre receitas de culinária. É isso, se você receber um link sobre um blog de receitas de culinária, alguma coisa está mal. É um link que não tem grande relevância para o seu blog porque é uma área completamente dispar da sua. Agora, áreas semelhantes, relativamente aproximadas, vale a pena. Porque há áreas onde é muito difícil conseguir backlinks de qualidade. Portanto, os guest posts devem ser trabalhados em áreas semelhantes ou muito parecidas ou que estejam lado a lado com a sua área e isso é totalmente relevante para o seu blog. Agora, se estivermos a falar de coisas completamente opostas, aí não existe interesse porque o link não vai ter o mesmo peso que tivesse se fosse de um site ou de um blog que está diretamente associado à sua área de negócio ou que esteja pelo menos dentro do nicho de mercado global que é a escrita de conteúdo, etc., que faz todo o sentido. Agora, para coisas muito dispares,
não vale a pena apostar em guest posts. E depois, em termos de links, existem logicamente links de sites onde você não tem qualquer tipo de relevância ou que não é interessante para o seu blog. Receber links, por exemplo, de sites de pornografia é péssimo. É necessário analisar caso a caso. Caso a caso. Ou seja, se o seu blog recebe um link de um site ou de um blog ou de um metablog, por exemplo, que produz diariamente conteúdo sobre escrita para blogs, produção de conteúdo para blogs, etc., é relevante. Agora, se você recebe um link porque fez um guest post no site sobre receitas de culinária, se você conseguir contextualizar o conteúdo, com o seu conteúdo ou com o formato do seu blog, da redação e escrita de conteúdo, ótimo. A questão é, se não existe uma relação entre os conteúdos, ou se os conteúdos são extremamente dispares, os links não têm o mesmo peso e a mesma relevância porque são de áreas completamente diferentes. Basicamente, é assim que funciona. A 11ª pergunta que temos aqui é do Lucas, do otimizarblog.com. Ele pergunta: quando criamos uma estratégia de guest posts para gerar backlinks, você acha que é mais interessante utilizar textos âncoras e direcionar os visitantes para páginas específicas do blog ou focar em uma única palavra-chave e direcioná-los para a homepage? Respondendo ao Lucas, primeiro, um guest post nunca deve ter muitos backlinks, muitos links, porque isso significa que se está a adulterar o conteúdo, a não ser, logicamente, que os links sejam relevantes para o seu blog. O que eu recomendo é, primeiro os artigos, porque há artigos que são relevantes para o conteúdo e isso faz com que o conteúdo se torne ainda mais relevante. Se você está a escrever, por exemplo, sobre ganhar dinheiro na internet e recomenda um artigo seu que escreveu sobre programas de afiliados, faz todo o sentido. E isso é relevante para o conteúdo. Agora, quando é para manipular o conteúdo com palavra-chave, não vale a pena. E atenção com os links para a homepage e atenção com os textos âncora, nós já falámos disto na Escola de Dinheiro, é necessário haver uma relação com os textos âncora. Ou seja, não usar sempre o mesmo texto âncora, seja para artigos, seja links internos e externos, seja para artigos ou homepage, é necessário não estar sempre a trabalhar o mesmo texto âncora. É necessário nós trabalharmos vários textos âncoras para o mesmo URL. Ou seja, se você quer linkar para a sua homepage, por exemplo, com motivação, com a palavra-chave motivação, você não vai usar só motivação. Vai usar motivação, como conseguir ser motivado, como aumentar a motivação, motivação para blogueiros, vários textos âncora, inclusive é também o www.urldaseublog.com. Todos esses links são importantes. Links do tipo clica aqui também são importantes. Ou seja, se você utiliza sempre o mesmo esquema, o mesmo padrão de utilização de texto âncora, você está a manipular o texto âncora. É necessário diversificar os textos âncora para cada um dos links. Ou seja, se você está sempre a bater no mesmo texto âncora, o Google vai interpretar isso como uma manipulação. Portanto, em termos de links, é necessário trabalhar desta forma. Caso contrário, e mesmo ao nível dos guest posts, é necessário haver diversificação. Se você faz vários guest posts por mês, por exemplo, ou se faz 2 ou 3 guest posts por mês, você não deve linkar nem sempre para as mesmas páginas, nem linkar sempre para as mesmas páginas com os mesmos textos âncora. Diversificação para conseguir o melhor resultado possível. E depois é necessário, logicamente, trabalhar os textos âncora de uma forma natural. Se o texto âncora ou se o link se encaixa no conteúdo e é relevante, ótimo. É uma grande mais-valia para o seu blog. Se não é relevante ou não se encaixa, é uma manipulação. Se é uma manipulação, o conteúdo não vai receber o mesmo peso e a mesma relevância que se fosse logicamente relevante. Portanto, basicamente passa por aí. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto link para a homepage, nem tanto link para os conteúdos. Fazer as coisas de uma forma natural, quando elas contextualizam, quando elas são relevantes, quando elas valem a pena, e depois, logicamente, trabalhar as coisas de uma forma orgânica e natural. A 12ª e última pergunta que temos aqui
É de Fábio Brum, do hiperativo.com, que pergunta: quais cuidados devemos ter com o Google Pinguim? Quem não foi penalizado corre o risco de ser penalizado ou deve mudar de estratégia aos olhos do Pinguim? Respondendo ao Fábio, deve mudar de estratégia porquê? Está a fazer alguma coisa errada? Se está a fazer alguma coisa errada, sim, tem que mudar. Seja pelo Pinguim, seja pelos seus usuários, seja pelo Panda, seja pelo que for. Não tem que haver receio do Pinguim ou do Panda ou etc. quando se faz um trabalho sério, honesto e by the book. Ou seja, usando as guidelines do Google, aquilo que é a usabilidade, aquilo que é o certo, evitando logicamente aquilo que é o errado e que não se deve fazer, desde a manipulação de textos de âncora, backlinks, etc. Formas de adulterar os resultados de pesquisa. Portanto, seja com o Pinguim ou com o Panda ou com qualquer outro update que venha no futuro, você só tem que se preocupar se souber que está a fazer um trabalho errado ou se souber que está a forçar alguma coisa que não devia. Caso esteja a fazê-lo, eu aconselho a mudar de estratégia já, independentemente do Panda, do Pinguim ou de qualquer outro update que venha no futuro. Se você já foi penalizado pelo Pinguim, então sim, tem mesmo que fazer. Tem mesmo que fazer. Portanto, basicamente resume-se a isto. Ninguém tem que ficar alarmado com uma atualização do Google se trabalha de forma séria e honesta e com o foco no usuário. Isso não existe. Se alguém estiver preocupado com uma atualização, é porque sabe que não está a fazer alguma das coisas da forma mais correta ou da forma que o Google recomenda ou da forma que os próprios especialistas em SEO e a comunidade de search recomendam. Tirando isso, tudo é possível. Termina aqui a nossa quarta edição do Escola Dinheiro Q&A. Obrigado por assistir mais uma vez a este nosso conceito de perguntas e respostas com os leitores da Escola Dinheiro. Recomendamos vivamente que visite o nosso blog em escoladinheiro.com. Temos lá várias matérias, não só sobre SEO e link building, como de todas as outras áreas de que já falámos em outras edições da Escola Dinheiro Q&A. Aproveitamos também para lhe recomendar que subscreva o nosso canal de vídeos no YouTube, em youtube.com/escoladinheiro, e recomendamos também, logicamente, que nos siga nas redes sociais, em twitter.com/escoladinheiro, e também a nossa comunidade de fãs no Facebook, que está quase a chegar aos 10.000 membros, em facebook.com/escoladinheiro. Obrigado por assistir a esta edição e na próxima edição iremos lançar um novo tema. Poderá participar deixando um comentário no blog, no artigo que nós lançarmos com a quinta edição. Portanto, contamos com as suas perguntas e até à próxima. Obrigado.